Olá, agraciados, a paz do Senhor. O tema de hoje é Deus te guia pela consciência. Olha, por um tempo eu achei que ser guiado por Deus tratava-se apenas de ouvir a voz de Deus, receber uma profecia, uma palavra de alguém a me dizer: Gina, Deus me disse isso e aquilo. Mas agora percebi que eu estava enganada. Sim, eu estava enganada. Existe também uma outra forma esta muito simples, muito sutil, que Deus nos dirige, que é através da consciência. Então, eu vou compartilhar Romanos 9:1, na linguagem de hoje. Assim diz a palavra do Senhor. O que eu digo é verdade. Sou de Cristo e não minto. Pois a minha consciência, que é controlada pelo Espírito Santo, também me afirma que não estou mentindo. É Paulo que disse isso. Então, repara que Paulo não disse, pois uma irmã me afirmou que não estou, pois uma irmã me deu uma palavra e me afirmou que não estou mentindo. Paulo não disse, pois recebi uma profecia que afirma que não estou mentindo. Ele não disse, pois ouvi uma voz a me dizer que não estou mentindo. Paulo também não disse, pois tive um sonho a me dizer que eu não estou mentindo. Não. Paulo disse assim, a minha consciência afirma. A minha consciência afirma. A consciência dele lhe afirma que ele é filho, que ele é de Cristo. A própria consciência dele. Então, só para você ver que a tua consciência também pode te levar nos caminhos de Deus. Então, muitos pregadores chamam isso de testemunho interior. Pode ser que você já ouviu, né, um pregador a falar sobre testemunho interior. Então saiba que é isto. Testemunho interior. Mas pela revelação de Deus também, eu acrescentei mais um nome. Eu chamo isso de o querer. O querer. Por quê? Por que eu chamo isso de o querer? Por quê? Porque é um querer mais profundo. É aquilo que está descrito em Romanos, onde Paulo disse, o bem que eu quero não faço, mas o mal que eu não quero fazer, este eu faço. E se você ler todo Romanos, vai entender o quê? Que o bem estava na consciência dele, o bem que ele queria fazer estava na consciência dele. Só para você entender. E também Gálatas também diz que Gálatas diz assim, a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. Os dois são opostos e eles não te deixam fazer o que você quer. O que você quer. Você nunca se perguntou por que na Bíblia fala a carne e o espírito lutam uma a outra e não te permitem fazer o que você quer. É só para você entender que existe um querer no homem. Deus é que coloca esse querer no homem. Então, eu vou continuar. Sim. Irmãos, é o seguinte. Eu já sofri demais. E cansei de sofrer. Até fui presa. Já fui desrespeitada. Mas antes disso tudo acontecer, a minha consciência me avisou. E ignorei e sofri as consequências.
Mas agora eu quero mudar de rumo. Eu quero prestar mais atenção à minha consciência ao fazer alguma coisa. Então, minha irmã, meu irmão, é com todo o carinho que eu estou a te dizer isso. É com todo o carinho, porque eu acredito mesmo no meu interior que Deus também nos guia através da consciência. Eu vou ler Salmos 42:1, na versão Almeida Revista Corrigida. Assim diz a palavra do Senhor. Vou ler do versículo 1 até 2. Assim diz a palavra do Senhor. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de ti, do Deus vivo. Não, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Eu vou explicar esse versículo, mas antes eu quero falar que, só para dizer que a alma é a mesma coisa que a consciência. Sim, a alma e a consciência são a mesma coisa. Então, continuando. Repara que Davi não recebeu uma profecia. Davi não recebeu um sonho. Nada disso. Apenas a própria alma dele lhe conduziu à presença de Deus. Percebeste? Davi não recebeu nenhum sonho. Ele fala, vai ser um sonho, uma profecia vai se apresentar diante da presença de Deus. Vai diante da presença de Deus. Não. A própria alma dele, quer dizer, a própria consciência dele. Eu até posso, vou fazer uma brincadeira aqui. Eu até posso imaginar que Davi, né, se fosse aqui no nosso tempo, o cenário seria mais ou menos assim na casa dele. Ele estava assim no Instagram, no Facebook. De repente ele sentiu uma vontade de estar na presença de Deus. Ele sentiu uma vontade de ir orar, de ir adorar. Ele queria continuar. Ele tentou ignorar essa vontade de ir orar, de ir adorar Deus. Ele queria continuar no Insta, no Facebook, a ver os memes deles, a ver os vídeos dele. Ele queria continuar, mas ele sentiu que ele estava fazendo algo errado em continuar, em estar no Instagram naquele momento, em estar no Facebook naquele momento. Então, o que ele fez? Ele preferiu ir na presença de Deus. Por isso é que ele aqui escreve, a minha alma, quer dizer, a própria alma dele, lhe conduziu à presença de Deus. O que aconteceu aqui? Deus colocou o desejo dele na alma de Davi. Por isso é que Davi sentiu sede de Deus. Por quê? Porque o próprio Deus, pelo Espírito, claro, colocou o desejo dele na alma de Davi. Mas Gina, eu não entendi. Como é que funciona isso na prática? Gina, eu quero entender como é que funciona isso. Tudo bem, mas eu ainda não estou a entender o que estás a falar. Ok, tá bom. Eu vou explicar. Mas para isso eu vou ler Romanos 14, 22 a 23. Vou ler na versão Almeida Revista Corrigida. Assim diz a palavra do Senhor. Mas guarde entre você mesmo e Deus o que você crê a respeito desse assunto. A parte mais importante aqui começa a parte mais importante. Preste atenção, irmão e irmã. Feliz a pessoa que não é condenada pela consciência quando faz o que acha que deve fazer. Eu vou repetir. Feliz a pessoa que não é condenada quando faz o que acha que deve fazer. Você lembra do versículo que eu coloquei lá no princípio? Onde Paulo disse, eu sou de Cristo e não minto, pois a minha consciência afirma que não estou mentindo. Estás a entender? Quando você vai falar alguma coisa, quando você vai fazer alguma coisa, a
tua consciência também tem que confirmar contigo. Se você quer falar alguma coisa, mas a tua consciência está te falando, você está sentindo a tua consciência que melhor não falar, então não fale. Se queres fazer alguma coisa, tua consciência está te mostrar, está te fazer sentir que melhor não fazer, não faça. É assim que acontece. É o que está escrito aqui. Feliz é a pessoa que não é condenada pela consciência quando faz o que acha que deve fazer. Eu não sei quanto tempo você está no cristianismo, mas costuma-se dizer que para você saber que você é salvo, não, nem isso eu quero dizer. Costuma-se dizer que se você tem dúvida da tua salvação é porque você não é salvo. Você já ouviu falar sobre isso? Nunca, né? É mesmo assim. Se você tem dúvida da tua salvação, então você não é salvo. Você tem que ter a certeza, tal como Paulo disse, eu sou de Cristo e não minto. Pois a minha consciência afirma, quer dizer, a consciência dela não tá, a consciência dele está limpa. Está ali afirma, sim, meu filho, você mesmo é de Cristo. Sim, Paulo, você é de Cristo. Eu vou ler o versículo 22. Versículo 22 diz assim: mas quem tem dúvidas a respeito do que come é condenado por Deus quando come. Pois aquilo que ele faz não se baseia na fé. E o que, preste atenção, e o que não se baseia na fé é o que? Pecado. Estás a entender? Aqui está a falar de comida, sim, mas o nosso foco aqui não é comida. Vamos falar de situações do cotidiano. Queres namorar com alguém? Tem uma pessoa que está a te conquistar, um moço, uma moça que você está a gostar. E está a sentir dúvida se realmente deves ficar com ele. Se realmente deves ficar com ela. Meu irmão, vai ainda dobrar os joelhos e pergunta a Deus, por que eu estou com dúvida então? Eu gosto da fulana, mas estou com dúvida. Eu gosto do fulano, mas estou com dúvida. Vai orar, mas não faça nada com dúvida. Estás em uma loja, queres comprar uma calça, viste a calça mesmo é bonita, gostaste, mas estás com dúvida se compras ou não. Será que eu tenho que comprar mesmo? Mas será que eu tenho que comprar? Não compra. Queres fechar um negócio, assinar um contrato, mas estás aflita por dentro, estás confusa, não assina. Por quê? Porque a Bíblia, essa versão até está a falar o que não se baseia na fé é pecado, mas tem outras versões que falam o que não é feito com convicção é pecado. Também acho que tem mais uma versão que fala o que não é feito com certeza é pecado. Deus nos criou para nós viver, para nós viver pela fé. Aqui está a falar da carne, essa aqui não é necessário. Então, a ideia é essa. Quando você vai fazer alguma coisa e sentes dúvida, não faça. Aquele sentimento de que, será que é uma boa escolha mesmo? Olha, se é algo que queres muito, então vai orar, mas não faça nada com dúvida. Não faça nada. E isso se refere a tudo, meu irmão. Isso se refere a tudo. Desde a calça que queres comprar até aquele negócio que queres fechar. Tens que fazer coisa com convicção, com fé, de que essa é a coisa certa que eu estou a fazer. Tua consciência não pode te condenar. Tua consciência não pode te condenar. De jeito nenhum. Por mais mínima que seja a dúvida, minha irmã, meu irmão, não ignore. Pode ser que Deus está a tentar te alertar em alguma coisa aí. Deus está a falar que aquilo não está certo. Mas você não sabe. Mas um sinal pequeno já é mesmo já aquela dúvida ao tentar fazer alguma coisa. É sério o que eu estou a falar. Eu vou ler 2 de Coríntios 5:7. Na versão Almeida Revista Corrigida. A Bíblia diz: porque andamos por fé e não por vista. Mas eu amei essa calça. Mas a tua consciência amou? A tua consciência está com dúvida? Mas eu quero fechar esse negócio. O dinheiro é bom, o lucro é bom. Mas a tua consciência
dentro de você, realmente acreditas nisso? Ou estás cheia de dúvida, ou estás cheio de dúvida? Ah, eu quero namorar aquela moça. Ok, ela é bonita, né? E pelo visto, tudo está a mostrar que ela é a pessoa certa para a tua vida, mas dentro de ti, estás a acreditar mesmo naquilo, tens fé mesmo que ela é a mulher da tua vida, é a mulher com quem você deve ficar. Então, a Bíblia diz, andamos por fé e não por vista. Não, esse é um bom negócio. Não, você tem que checar o teu interior ainda, nem pelo que estás a ver, não. Você tem que checar o teu interior. O teu interior está como? Ah, não, viajar para a Alemanha vai ser uma boa opção, vai ser uma boa escolha porque vai mudar nossas vidas. Mas dentro de você acreditas mesmo que aquilo que estás a fazer é certo? Tens convicção? Ou estás embora com dúvida? Não ignore. Mínima dúvida, mínima confusão que aparecer ao fazer uma escolha, ao tomar uma decisão, não ignore. Não ignore. Eu sempre digo aqui que a fé é o conhecimento que entra na alma do homem. Eu sempre digo aqui nos meus vídeos que a fé é o conhecimento que entra na alma do homem. Então, a dúvida significa que a tua alma não tem conhecimento daquilo. A tua alma não tem conhecimento daquilo que estás a pensar em fazer. A tua alma não tem conhecimento daquilo que estás a tentar fazer. Ou seja, Deus não colocou isso dentro de você ainda. Queres fazer por quê? Queres ir na Alemanha por quê? Se Deus ainda não colocou esse desejo de ir na Alemanha. Se Deus quisesse que você fosse na Alemanha, Ele também ia colocar esse desejo no teu interior. De que tens que ir na Alemanha. Mas Deus não colocou esse desejo no teu coração. Por isso é que você está com dúvida. Queres ir na Alemanha, mas estás com dúvida. Estás a entender? Porque muitas vezes o que acontece? Você acha que se Deus, por exemplo, se Deus quer que você vá na Alemanha, exemplo, aos teus olhos, né, pelo que você está vendo, você acha que a Alemanha não vai ser uma boa opção para ti. Mas se Deus quer que você faça aquilo, dentro de você vai ter convicção, vai ter a certeza. Mesmo que pareça loucura o que eu estou a fazer, mas dentro de mim eu tenho a convicção que isso é verdade. É da forma que Paulo diz, eu sou de Cristo. A minha consciência afirma que eu sou de Cristo. É a mesma coisa que acontece. Você não sabe que muitas pessoas acharam que Paulo não era homem de Deus? Sim, por quê? Porque eles se basearam no que estão a ver, nas próprias convicções deles, acharam que Paulo não é de Cristo. Sim, mas Paulo disse, eu sou de Cristo. Então é assim, a Bíblia diz que andamos pela fé, não pelas vistas. Então você tem que andar pela convicção que você tem. Tudo bem, as pessoas estão a falar, vamos agora falar o contrário. As pessoas estão a falar, esse homem não é para ti, esse homem não vai te dar nada. Mas dentro de você, você tem a fé, tem a convicção. Esse homem é para mim, esse homem mesmo é para mim. Então pouco importa se por fora, pelas vistas, não estás a ver, nada faz sentido. Mas se você dentro de ti tens convicção de que ele é para ti, então avança. Então, ao contrário também pode acontecer. Você vai conhecer um homem lindo, maravilhoso, mas dentro de você estás com dúvida, não tens certeza, então não avança. É assim. Então, a fé, eu vou repetir aqui, a fé é um conhecimento que Deus coloca dentro do homem. E esse conhecimento que Deus coloca dentro do homem é aquilo que forma a alma, é aquilo que forma a tua consciência. Então, sempre que você tentar para fazer uma coisa ou falar uma coisa que Deus ainda não colocou dentro da tua alma, dentro da tua consciência, você vai ter dúvida. Você vai ter dúvida. Você vai ficar confusa. Olha, irmão, eu vou contar algo aqui, mas não vou dar detalhes para não expor a vida para não expor pessoas aqui. Eu pedi favor em alguém, né? Eu pedia favor em alguém, mas todas as vezes que eu ligava para aquela pessoa para lhe pedir favor, embora que ela fazia mesmo, né? Mas todas as vezes que eu pegava o telefone para ligar para ela, eu sentia que eu estava a errar em ligar para ela, que eu não deveria estar a ligar para ela. Mas eu ignorei esse sentimento e continuei a pedir favor para ela. Sabe o que aconteceu? Essa pessoa foi reclamar
E ela, em vez de conversar comigo, não conversou comigo. Foi reclamar para uma outra pessoa e disse que eu estou a lhe incomodar. E quando a outra pessoa veio me falar, eu falei bem que eu estava a sentir que eu estava a errar em ligar para ela. Eu não sabia que eu estava a lhe incomodar, não sabia. Eu só estava a sentir um sentimento ruim sempre que eu ligava para ela. Viu? Não ignora a tua consciência. Não ignora a tua consciência. Eu fiquei magoada porque eu queria que ela viesse comigo. Porque eu achava que nós somos amigas, mas agora eu percebi que nós não somos amigas. Então, eu pensava que ela me via como uma irmã, mas não. Ela não teve coragem, não sei se é porque, preferiu ir falar de mim para outra pessoa. E a outra pessoa nem falou comigo, eu ouvi de uma outra pessoa. Quer dizer, isso girou já para todo mundo que eu estava a incomodar ela. Eu fiquei triste, mas eu falei, eu deveria ter ouvido a minha consciência. Na verdade, eu não culpo muito ela, não. Porque, não sei, eu tenho muita compaixão com as pessoas, principalmente quando eu sei que a pessoa não tem o Espírito Santo. E eu tenho mais compaixão. Se até com as pessoas que têm o Espírito Santo eu tenho compaixão. Então, eu não culpo muito ela, porque é complicado. Se ainda nós que somos guiados pelo Espírito erramos muito, imagina quem nem tem o Espírito Santo. Eu me culpo mais a mim por não ter ouvido a minha consciência. Eu me culpo mais a mim. E eu deveria ter ouvido, deveria ter prestado atenção naquela sensação que eu tinha, que eu estava a incomodar ela. Então, já terminando aqui, eu vou partilhar Provérbios 20 e 27. Eu vou ler na versão Almeida Revista Corrigida. A Bíblia diz o seguinte: a alma do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do ventre. Na versão linguagem de hoje diz assim: o Senhor deu aos seres humanos inteligência e consciência, e ninguém pode se esconder de si mesmo. Mas eu prefiro a versão Almeida Revista Corrigida, que diz que a alma do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do ventre. Sabes o que isso significa? O que significa essa expressão? A alma do homem é a lâmpada do Senhor. Embora que a versão linguagem de hoje explicou bem, mas eu quero te mostrar um lado mais profundo disso, né? A alma do homem ser a lâmpada do Senhor. Para isso eu vou partilhar Salmos 119, 105. Também na versão Almeida Revista Corrigida. Diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Luz, vejam o sentido desse versículo. Está falando assim que a palavra de Deus, a palavra de Deus é lâmpada. A palavra de Deus é lâmpada. Vou repetir isso que eu estou a falar. O sentido desse verso em Salmos 119 e 115 está a falar que a palavra de Deus é lâmpada e é luz também. Lâmpada é a mesma coisa que luz aqui. Agora, o que isso tem a ver? Voltando aqui em Provérbios 20 e 27, está a dizer que a alma do homem é a lâmpada do Senhor. A alma do homem é a lâmpada do Senhor. Em outras palavras, a Bíblia está a falar que a alma, que é na alma do homem onde o Senhor coloca a palavra dele. Vou repetir. É na alma do homem onde o Senhor coloca a palavra dele. Você lembra que eu disse daquela hora que a alma é a mesma coisa que consciência? Então, eu também posso dizer que é na consciência do homem onde o Senhor coloca a palavra dele, onde o Senhor coloca a vontade dele. Em outras palavras, é isso. Então, significa que a vontade de Deus, Ele coloca na tua consciência, Ele coloca a vontade dele na tua consciência. Então, presta atenção na tua consciência, porque
Eu acredito que, na maioria das vezes, Deus vai usar isso para liderar a tua vida, para dirigir a tua vida. Ah, não, eu não ouço a voz de Deus, eu queria ouvir a voz de Deus. Você tem a tua consciência, presta atenção na tua consciência e Deus está te guiar pela tua consciência. A Bíblia diz que nós andamos por fé, então anda. Tudo que você vai fazer, desde a coisa mais pequena até a coisa mais grande, faça tudo com convicção. Não pode restar nenhuma vírgula, nenhum pedacinho, nenhum grão de dúvida pode restar em tudo que você vai fazer. Desde comprar uma calça, desde comprar um creme, desde fechar um negócio, desde entrar em um relacionamento. Você tem que fazer tudo com convicção, com certeza. Por quê? Porque a fé é certeza. A fé é certeza. Andamos pela fé, porque a fé é certeza. Você tem que ter certeza, você não pode ter dúvida dentro de você. Então eu espero que essa palavra abençoe a tua vida, abençoe a tua família, abençoe a tua casa, no nome de Jesus. Amém.